Hoje o nosso quadro ele vai falar sobre endometriose. É um assunto que está sendo bastante comentado essa semana, porque a cantora Anitta, inclusive, se posicionou nas redes sociais relatando, as fortes dores que ela sentia, o problema e como foi difícil ter o diagnóstico dessa doença. Então, para falar sobre o assunto, nós convidamos a ginecologista, a doutora Lia Cruz, que já está aqui com a gente. Bom dia, doutora. Seja bem-vinda aqui ao Vida Saudável, Notícia da Manhã. Bom dia a todos. É um prazer vir falar sobre esse assunto. E é muito salutar que ele seja trago à discussão, porque o principal da endometriose, a gente diz, pense em endometriose, né? Lembre que ela existe. Então, a gente deve aproveitar esses momentos para isso. Bom, é uma doença, não sei se posso chamar de doença, Sim. É um problema, posso chamar de doença? Pode. Então vamos lá, uma doença que a cantora Anitta se colocou nas redes sociais e falou que sentia muitas dores. Inclusive dores quando tinha relações sexuais, cólicas, e que foi muito difícil o diagnóstico. Por quê, doutora, esse diagnóstico ele é muito difícil? É a história natural da doença. No Brasil, né, Yara, a gente tem um delay, um tempo para ter esse diagnóstico entre 7 e 12 anos. E veja que até a Anitta, né, ou seja, mesmo nível tem acesso socioeconômico, a bons médicos, isso, tem, né, de recursos para fazer qualquer exame. Porque muitas vezes a dor na mulher é negligenciada. Então a gente tem, né, essa linha de que a dor não é normal. A endometriose, ela se caracteriza pelos 6 Ds que a gente fala, a maioria deles são dores. Então, é a dismenorreia, que é a dor durante a menstruação. Então, aquela mulher que tem cólicas. Não é toda cólica, é uma cólica que vai piorando, que a gente diz que é progressiva e incapacitante. E é antes da menstruação ou já durante a menstruação? Aí já é o outro D. A dismenorreia é a dor durante a menstruação e com a evolução nós podemos ter o que a gente chama de dor pélvica acíclica, que é dor também fora do período menstrual, geralmente de forma evolutiva. Para você ter uma ideia, um dos principais preditores se a mulher vai ter, né, endometriose no futuro, que é a presença dessas células do endométrio, a camada de dentro do útero, fora do útero e funcionando, são aquelas meninas adolescentes que faltam à escola por causa de cólica menstrual, ou seja, uma cólica que não é normal. Isso é um fator de risco para ter endometriose profunda na vida adulta. Tá, eu gostaria que a gente vai continuar falando aqui dos sintomas, mas é importante, olha, a gente tem essa imagem aí na tela, que as pessoas entendam o que é a endometriose, por exemplo, doutora. Queria que a senhora explicasse de uma forma bem didática. Certo. Então, nessa imagem, a gente vê essa camada onde está a mão, é o endométrio, a parte de dentro. Então, imagina que o seu útero é uma pera. Aquela partezinha de dentro, onde fica a semente, é o endométrio. O endométrio ele é uma camada funcional, ela responde aos estrogênios, né? Aos hormônios femininos. Então, todo mês, essa camadinha de dentro, onde está a mão aí na figura, ela cresce e forma uma nuvenzinha para receber um embrião. Quando não tem a gravidez, descama. Isso que é a menstruação. O que é a endometriose? Toda mulher, praticamente toda mulher, esse endométrio volta pelas trompas para a cavidade abdominal, o que a gente chama de menstruação retrógrada. Então, em mais de 90% das mulheres, volta sangue para dentro da cavidade. Isso é normal. Só que em 90% das mulheres, a resposta imune destrói essas células. Elas não ficam viáveis, elas não são capazes de responder. E nas mulheres que têm endometriose, que são 10% da população, a resposta imune não é capaz de inativar esses focos. Então, a mulher menstrua dentro do útero e menstrua também fora do útero nesses focozinhos de endométrio que estão fora lá. Então, a endometriose é isso, é a presença de focos de endométrio viáveis, que também respondem, que também, entre aspas, menstruam no período da menstruação, causando dor, aderências e os sintomas da endometriose. O endométrio é uma película, é uma mucosa? Eu queria entender. É um revestimento. Revestimento. É a mucosa. Então, imagina aqui, ó. Aqui é o útero, o endométrio é essa camada de dentro. Aquela película de dentro, seria isso? Pode ser. Estou tentando colocar aqui de uma forma bem didática. Uma película, né? Mas só que ela cresce, ela tem essa resposta quando você vai menstruar. Quando você vai menstruar, se prepara para a menstruação. E aí descama. Esse crescimento nessa película, esse espessamento, ele também volta pelo útero e pode fazer os implantes da endometriose. Então, o endométrio, que é essa parte que menstrua, que cresce, que devia ficar só dentro do útero, na endometriose ele fica fora. Fica no peritônio, fica no ovário, pode causar aderências com a bexiga, com o reto.
e causar aquelas dores todas. Então vamos lá, senhora, vamos seguir agora nos sintomas. As dores, né, antes e durante a menstruação, dores durante a relação sexual também é um dos sintomas. Que é a dispareunia, exatamente, dor na relação sexual. Que tipo de dor na relação sexual? É aquela dispareunia, aquela dor profunda. Então, é quando bate lá no fundo. Não é aquela dor do ressecamento, né? A dor de um corrimento, aquela dor mais superficial da penetração. E muitas vezes a mulher consegue identificar onde a gente toca, onde a gente vê os sintomas da endometriose, os sinais, onde diz que tem, né, no exame de imagem, é naquele local, daquele lado que a mulher sente a dor na relação. Também infertilidade pode causar? Sim, dificuldade para engravidar, por vários motivos. Esses focos de endométrio fora do útero, eles vão causar alteração na motilidade das trompas, alterar o meio, todo o meio inflamatório do peritônio, que é onde fica o ovário. Então, por vários mecanismos, ele vai dificultar a implantação. E mais de 40% das mulheres que têm infertilidade, a gente não encontra a causa é a endometriose. Pois a endometriose acontece geralmente ou sempre em mulheres no período reprodutivo, mulheres que estão menstruando? É uma doença do período reprodutivo. Ela tem a ver com estímulo hormonal e a ver com esse crescimento do endométrio. Ok, então, doutora, a gente poderia aqui passar horas aqui ainda tirando dúvidas em relação, por exemplo, ao tratamento que a gente não disse, mas só para a gente finalizar, tem tratamento? Seria cirúrgico? Seria por medicação? Tem tratamento da dor, é muito importante, tem tratamento hormonal, tem tratamento de alterações da alimentação, da atividade física, que tem muito impacto, e em alguns casos tem tratamento cirúrgico. A cirurgia, às vezes, pode ser muito extensiva, né, muito grande, então ela é reservada para os casos em que não tem melhora com tratamento clínico. Acho que a principal lição que a gente tem que ficar é entender que a dor não é normal, principalmente uma dor incapacitante, uma dor que altere a sua vida diária e que deve ser feita a avaliação, né, com o ginecologista para que a gente tente fugir desses 9 anos de dificuldade para o diagnóstico. Muito obrigada pelas informações. Foi um prazer enorme tê-la aqui com a gente. Um prazer foi meu. Muito obrigada. Obrigada.